Boa noite para todos. Os que chegaram hoje pela primeira vez, você que chegou pela primeira vez, tem tantos podcasts. Que número é esse hoje? 60, olha só. Número bonito, hein? Número bonito. A gente tem que fazer uma festa quando completar 100. Ah, é verdade. Vamos fazer aqui uma festa, né? Assim. O Aquino já havia falado isso comigo, que ele ia trazer um prêmiozinho pra gente. Vai ter bolo. Vai, né? Vai ter bolo. Então a gente pode fazer um sorteio, né? De alguma coisa, né? Um livro da mas Naira. alguém tem que dar alguma coisa pra gente também. A gente tá dando. Mas a gente a gente pode sortear. A senhora não entendeu. Sortear entre os seguidores quem vai dar um presente pra gente. Bom. Aí sim. Eu quero ver quem é que vai presentear a gente aí. Mas a gente também vai presentear com um sorteio. Amém. Ou de curso, ou de livro. Então, se aguarde até completar os 100 podcasts. E, dentro desse boa noite, eu quero cumprimentar a mesa hoje completa. Verdade. Pastor Osano. Eu estou aqui, estou de volta e a minha alegria é ver essa mesa posta. Vim né? pra ficar, fala. Vim para ficar, mesa posta, com a palavra aberta aqui, a gente vai Saudade de você, Pepeu. se deleitar. Meu amado. Amado Que bom, Pepeu. que bom, né? Que bom que eu deixei saudade, né? É verdade. Apóstolo Jonas. Excelente noite para todos vocês. Muito bom estar de volta aqui. Espero preenchermos as expectativas de vocês com relação ao conhecimento que Deus tem nos dado. E pastor Vinícius. Muito boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. Já vou me antecipar aqui para dar o nosso recadinho, né? Isso é bom. Pedindo a todos para se inscreverem, acionarem o sininho, não deixarem de curtir a programação, clicar aí no like e compartilhar com seu amigo, com seu parente, com a sua igreja, porque você fazendo isso ajuda demais. A gente sempre tem falado, graças a Deus, a audiência crescendo, muita gente vendo, visualizando, até mesmo compartilhando, mas esquecendo de clicar lá no like e se inscrever, porque, poxa, é uma forma tão simples de você estar ajudando o canal a crescer e, mais do que isso, divulgar a palavra de Deus para aquela pessoa que você sabe que vai gostar do tema que está sendo tratado. Os temas têm sido de uma variedade enorme, então, com certeza, alguma coisa aqui que vem sendo falado, o seu irmão em Cristo, a sua família, vai estar recebendo bastante desse conteúdo que está sendo aqui graciosamente distribuído para todo mundo. E hoje o nosso tema é a igreja que está dormindo e a apostasia. Então, vamos lá. A igreja, o esfriamento da igreja, melhor dizendo, claro que entra o dormir. Então, é o esfriamento da igreja e a apostasia. Esse tema vai dar o que falar, né? Muito. Acredito muito que que sim, falar. porque quando você fala em enfraquecimento ou dormência da igreja, dá um entendimento de que a igreja está parada, dá entendimento de que a igreja não está crescendo, e a gente sabe que é o contrário, a igreja está crescendo e muito. A questão é o conteúdo, a questão é o que é relevante para que uma igreja suba para os céus, né? Porque a questão da igreja não é só adorar o Senhor aqui na terra, há uma preparação toda para o momento de subida com Cristo. E para isso, o que é que nós necessitamos? Aonde devemos despertar a igreja? Bom, aí entra, dentro do que você falou, entra algo que a própria palavra fala, que existe crescimento e crescimento. Existe um crescimento que é um inchaço, como a rede, como diz, né, em Mateus capítulo 13, onde fala que o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e vem peixes bons e peixes ruins. Nós não estamos falando de pessoas boas e pessoas ruins, nós estamos falando de peixes que deveriam ser transformados. Eles chegam na igreja de um jeito e deveriam ser transformados. Não, permanece sem transformação. Aí eu chamaria de uma igreja inchada. Não é um crescimento, é um inchaço. Pessoas que buscam a zona de conforto, que buscam aquelas doutrinas, ou seja, os ensinos que trazem um conforto para permanecer como elas chegaram na igreja. Eu cheguei na igreja com problema de gritar com os outros e vou continuar. Eu cheguei na igreja com um problema de caráter e vou permanecer assim. Não. A igreja é um local de transformação. Tanto que Jesus leva, né, ali na parábola do bom samaritano, o judeu ferido, ele leva para a hospedaria
e disse para ele ser tratado. Não era para ele ficar doente, era ser tratado para ser curado e para cuidar de outros. Mas tem pessoas que não querem essa transformação. Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é esfriamento e apostasia. São 2 itens muito importantes. Eu queria fazer só uma pontuação histórica, né? Eu acho que foi falado pelo pastor Jonas em relação a essa questão do crescimento quantitativo e não qualitativo, né? E a senhora veio nessa linha. E a gente vê esse fenômeno acontecendo tenho a impressão, desde da época do último grande avivamento assim, que a igreja viveu no mundo, né? E pelo menos aqui no Brasil, voltando lá para as décadas de 70, 80, e as igrejas vêm mudando muito de perfil para as famosas mega igrejas. Isso um fenômeno que a gente vê dos Estados Unidos, que acabou sendo replicado para outros lugares do mundo. E isso faz com que haja, sim, realmente grandes ajuntamentos de pessoas, mas não na mesma proporção um crescimento do calor do Espírito Santo, né, dentro desse ambiente. Se a gente pudesse colocar um termômetro para ver a temperatura, aí individual, como a gente colocou durante a pandemia, né? Aí já pensou se Deus tivesse colocasse um anjo na porta da igreja, ali com uma medição de temperatura. Peraí, você está morno. Você entra e toma cuidado que você está morno. Você está frio. Cuidado. Não fica ligado só no louvor, fica ligado na palavra também, porque você está frio, você está quase morrendo. Ia ser legal, né? Se Deus colocasse um anjo medindo a temperatura e o Espírito Santo ali do lado falando qual é a nossa temperatura. Eu acho que o aquecimento espiritual, ele vem no conjunto, né? Mas se você pegar a parábola das 10 virgens, você vai ver que todas elas estavam, teoricamente, alinhadas com o momento da chegada do noivo, né? Alinhadas com o entendimento de que as suas botijas, as suas lamparinas tinham que estar cheias de azeite, né? Elas sabiam, no entanto, metade delas não viram. Não perceberam. Não perceberam a chegada do noivo, entendeu? E a gente hoje já começa a ver um fenômeno contrário, né? Essas grandes igrejas, creio eu que justamente por essa falta de entendimento e de busca pelo Espírito Santo das pessoas que ali estão, começam a ruir. Isso é já um fenômeno relacionado ao que a gente vai tocar aqui, que é esse esfriamento, que é essa questão do aquilo que não tiver realmente muito firmado na palavra e debaixo do mover e de uma direção do Espírito Santo, não se sustenta. É tal qual aquela casa construída sobre a areia. Ela, em algum momento ela vai ruir, ela não está firmada, fincada sobre a rocha. Então isso já é um fenômeno que a gente vem acompanhando e que hoje me parece que o movimento é um pouco de equilíbrio, né? Vamos dizer que é o Senhor puxando um freio de arrumação, né? Não querendo dizer que nas igrejas pequenas ou pequenas denominações sejam mais aquecidas do que as grandes, não. Mas de que há muita coisa aí que já está se passando essa peneira para que você possa se assentar, né, e preparar para esse último grande avivamento, que é o que a gente vem buscando e clamando tanto, né, Pepeu? Inclusive, assim, falando de temperatura, de avivamento, hoje o evangelho humanista, que é esse evangelho que exalta tanto o homem e tira, é como que se a gente tivesse que rasgar da Bíblia, onde Jesus fala de arrependimento. A pregação de João Batista é uma pregação para avivamento, preparando o caminho do Senhor, preparando para receber a glória. E a pregação dele era de arrependimento. Então você tem que rasgar isso, tem que rasgar onde Jesus disse para a gente ser discípulo, a gente precisa amar, para ser discípulo a gente precisa levar a cruz, não é a cruz do Calvário, porque foi ele que fez, mas é levar e crucificar a tua carne. Então tudo isso você vai arrancando essas páginas da tua Bíblia. E esse evangelho humanista te ensina a ter uma luz própria. Essa luz própria, para mim, é como que uma vela. A vela, ela se autoconsome. Ela só tem luz enquanto durar o pavio, a cera da vela. Depois acabou. Agora, isso é o evangelho humanista. É a minha força, é a minha sabedoria, é o meu talento. Tudo é meu, né? Você não recebeu talento nenhum de Deus. A Bíblia diz outra coisa, que você não tem nada de bom e tudo de bom que você tenha, você recebeu de Deus. Então, por isso que eu te digo, é outro evangelho que está sendo pregado.
Então, para mim, o evangelho humanista é como uma vela. Ela se autoconsome e acabou. Aí a gente vê pessoas que estavam ali numa projeção incrível, daqui a pouco desaparece. Por que desapareceu? Porque a força acabou. Porque o modismo passou, a força acabou e ele era como uma vela. Agora, o Jonas falou de um texto que Jesus não nos comparou com uma vela. Ele nos comparou com lamparina. Nós precisamos de lamparina, nós não precisamos de vela. E a lamparina, a luz é produzida por óleo. Então, a força não é minha, a alegria do Senhor é a vossa força. Então, o Senhor é a minha força. Então, eu tenho que andar numa força que não é minha, para eu poder continuar quente, aquecido nessa geração. Eu preciso de óleo, é o velho óleo. Não tem como pôr outra coisa nova, gente. Não tem como pôr vela onde Jesus te ensinou que é óleo. E óleo é o Espírito Santo. É a presença dele em você. Então, não troca, não troca. Eu acho que eu estou sendo tão, assim, enfática nisso. Já falei no outro podcast sobre isso, dos 10 mandamentos. Mas eu tenho que repetir. Não tem como inventar a roda. Já foi inventada. Não tem como inventar um novo evangelho. As boas novas, quem deu foi Jesus. Então, ninguém é melhor do que ele. Não adianta. Então, mas a gente tem que levar em consideração que o mundo mudou. O mundo mas mudou. Jesus não. O mundo mudou. A intolerância hoje toma conta da natureza humana. A ansiedade toma conta da natureza humana. Se Jesus não faz, eu faço. Não, exatamente. Né? Estão todos um passo à frente de Cristo, entendeu? Eu vejo por aí que realmente o que vai matar muitos de nós no impedimento de subir aos céus é a nossa intolerância, a nossa arrogância, né? A ansiedade que toma conta do coração. Eu vejo por aí. Verdade. O mundo mudou, mas a lamparina e a vela continua sendo a mesma, né? Então, e agora... a conta é fácil, a pastora falou, e tu falou também dessa questão da parábola, né? Da lamparina, né? A lamparina ela tem que ser recarregada. A vela, uma vez queimada, acabou. Ela não tem como recarregar, então a conta é muito fácil, né? E nesse meio a igreja ela tem sobrevivido, porque tanto a apostasia como essa sonolência, essa dormência, ela tem crescido no meio da igreja. Agora, pastora, o que eu percebo é que assim, a igreja da última hora ela tem que estar com esse termômetro, como a pastora falou aqui agora, ter esse termômetro na mente, no coração, no corpo e na alma, identificar isso e botar isso para correr, exterminar mesmo, pelo poder do nome de Jesus. Isso vai fazer toda a diferença. Vai sim. Agora, eu vou ler, eu abri aqui no meu telefone, porque eu estou aqui, a minha Bíblia, papel é a RA. Eu abri aqui no meu telefone a Bíblia Viva. E sintomas de uma igreja esfriada. Não sou eu que vou dar, eu vou deixar Paulo falar. Ou melhor, vou deixar o Espírito Santo falar através de Paulo. Ele está falando para Timóteo e ele diz aqui, versículo 1 do capítulo 3, de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Olha que linguagem maravilhosa. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Tem algo mais atual do que isso? Não, não tem. Porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Tem algo mais atual do que isso? Serão orgulhosas e fanfarronas. Não tem nada mais atual do que isso. Zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Eu nunca vi uma geração tão rebelde, com pais biológicos e pais espirituais. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Atraiçoarão os seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Gente, esse aqui eu tenho que parar. Preferirão divertir-se a adorar a Deus. Quer dizer que se você não tiver um preletor que me anime de fora, de preferência, porque a tua pregação eu já cansei. É isso aí. Eu não estou me divertindo. Se você não trouxer
um cantor ou uma cantora, eu já estou cansada desses da igreja. Eu preciso de um novo que me divirta. Então, é por aí, né? Eu sou da época que a gente ficava satisfeito com o corinho. E ninguém reclamava, Verdade, que a gente boa. sempre cantava o mesmo Cantava o corinho, mesmo corinho. ou o inário. Ninguém reclamava. Gente, as músicas do inário, elas são eternas. Você vê, Fernandinho lançou quando tinha CD, mas está aí, pode ouvir. É um antigo, assim, só com músicas antigas, com uma nova melodia. Gente, Um arranjo, né? Um arranjo diferente. Gente, é maravilhoso. É como se tivesse feito ontem. São músicas eternas. E aqui, então, atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, inchados de orgulho, preferirão divertir-se a adorar a Deus. Eu estou no versículo 4. Versículo 5. Irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. São da espécie dos que penetram manhosamente na casa dos outros, fazem amizades com as mulheres ignorantes e carregadas de pecado e lhes ensinam suas novas doutrinas. Novas doutrinas. Aí a gente entra no outro assunto, que é um sintoma de uma igreja esfriada, uma igreja que inventa novas doutrinas, e entre as novas doutrinas, a gente aqui mais bate na tecla, eu não posso deixar de falar do Papa da Hipergraça. Né? E o Papa da Hipergraça, eu nunca gosto de citar nomes, mas eu digo que todos os livros da Hipergraça são de Joseph Prince, e os outros estão imitando. E de onde surgiu isso? É uma doutrina nova, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia continua a mesma. O Novo Testamento, por mais que diga, não, porque a gente só é o Novo Testamento, só as epístolas, pois as epístolas falam. Eu acabei de ler o que uma epístola fala. Aqui é Paulo falando. Então, não posso, por isso, de propósito, que eu não peguei o Antigo Testamento, a gente só está falando de Novo Testamento. Foi dito aqui o Evangelho, Mateus capítulo 25, agora estamos falando de epístola. Para que não haja uma contestação, não. Vocês estão falando do Antigo Testamento, vocês estão falando de algo que já não é mais para nós. Como que assim que o Antigo Testamento não é algo para nós? Mas nem vou entrar nessa discussão. Mas eu estou, então, combatendo os sintomas de uma igreja esfriada. Uma igreja esfriada faz o que ali nós encontramos em Apocalipse. Deixa Jesus do lado de fora. Para quem são as 7 cartas? Para pessoas ímpias ou para 7 igrejas de Apocalipse? Igrejas, né? 7 igrejas de Apocalipse. Então, o recado de que Jesus está batendo na porta para entrar, para poder cear, é uma igreja que expulsou a presença de Jesus em troca de diversão, uma graça que ele não pregou e ele é a graça, ele é a própria graça, mas ele mostrou para a gente, veja o podcast sobre os 10 mandamentos, ele mostra ali que continua em vigor tudo o que ele falou no Antigo Testamento. Posso fazer uma pergunta? Sim. Falando da hipergraça, será que essa hipergraça ela não fecha a porta para Jesus? Como está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato? Sim, porque a hipergraça, ela apresenta uma porta larga demais. Você pode fazer qualquer coisa. Já está tudo resolvido. Jesus já morreu por mim na cruz, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que consertar a minha vida, eu não tenho que restaurar, eu não tenho que me arrepender, porque, afinal de contas, é o que pessoas que falaram embaixo dos comentários dos nossos podcasts, falaram, afinal de contas, Jesus já fez tudo por nós. Sim, Jesus já fez tudo, não sou eu que vou, eu não preciso ir para o inferno, porque Jesus já pisou na cabeça da serpente, eu não preciso ir lá lutar nesse sentido de derrotá-lo. Foi Jesus que derrotou, foi Jesus que abriu um caminho onde não havia caminho e me levou além do véu, foi através de Jesus que eu recebi adoção, foi através de Jesus que eu recebi resgate, salvação, libertação, cura, tudo isso. Mas Jesus me ensina a me arrepender. Jesus me ensina a andar pela porta estreita. Jesus me ensina a andar a renunciar à minha carne, a carregar a minha cruz. Então, a hipergraça está na contramão. Aí eu expulso Jesus. Ele ensinou o arrependimento. Arrependei-vos,
porque é chegado aí. É João Batista, mas João Batista estava preparando o caminho para quem? Para Jesus. O que Jesus falou? Vamos lá para a hipergraça. Jesus chega lá, vamos lá. Vamos entrar com Jesus no tanque de Betesda? Aí estamos lá, nós 4, em Jerusalém, passamos pela Porta das Ovelhas, não hoje, no século XXI, mas a gente entra do lado de Jesus para ver o encontro de Jesus com o paralítico no tanque de Betesda. Ali tem um diálogo, o diálogo é a cura. O que você quer? Você quer ser curado? E aí Jesus então pega, levanta, toma o teu leito e anda. Ali era uma conversa de cura. Aí, só que João não termina em João capítulo 5. O homem, outro dia, Jesus encontra com esse mesmo homem lá dentro do templo. Aí Jesus fala para ele, não peca mais, tá? Para que não aconteça mais na tua vida, não peque mais. Então Jesus ele não está falando de uma hipergraça, agora eu já fiz tudo por você, agora é tudo acabado, ponto final, não precisa mais fazer nada, você não precisa andar reto, você não precisa renunciar a tua carne, você não precisa lutar contra a tua carne. Então, para quê? Gálatas capítulo 5, eu tenho que combater o fruto da carne. Ele não foi combatido. Isso é uma decisão minha, porque está escrito, o Senhor disse, escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, Deuteronômio capítulo 30. Eu tenho um poder de escolha. Adão teve um poder de escolha. A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu tenho um poder de escolha. Ou eu escolho andar em santidade, ou eu escolho andar em pecado. Então, a hipergraça diz que não, que Jesus já fez tudo e que você agora você vai ser salvo, mesmo que você faça tudo errado, você vai ser salvo. Vinde como estás e fica como está. Vinde e fique. Vinde e fique. Na verdade, você tem que vem como do jeito que você está e seja transformado. Gálatas 2, 20 vai falar isso, né? Já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, como é que eu vivo ela? Eu vivo ela na vida através do Filho de Deus, que me amou. Né? Então, assim, eu acho que esse assunto ele é muito pertinente para o momento. Tem muita gente se perdendo com essa questão da hipergraça. Eu tenho falado muito sobre a salvação esses dias. Eu acho que para mim é a pior apostasia que tem. É a pior. Eu tenho falado muito sobre Porque ela é tão parecida com a verdade que ele está levando muita gente ao engano. É muito próximo, né? Porque Jesus ele já nos salvou, ele já nos perdoa mais de 2000 anos atrás. Mas eu preciso receber esse perdão e eu preciso viver esse perdão. Não é porque ele me perdoa que agora eu vou continuar pecando, errando do mesmo jeito. Não, eu preciso, olhar para Cristo e entender que Jesus Cristo é o meu modelo, é a matriz da humanidade. E ele, como homem, ele não pecou. Em outras palavras, ele está dizendo, cara, eu estou vindo aqui no meio de vocês para dizer que é possível sim. A cruz não aconteceu, mas eu estou mostrando que é possível vencer o pecado, vencer o mundo e vencer o diabo. Assim, os dias são de muitas densas trevas, de muita dormência, e a gente precisa disso mesmo, pastor. E eu vou entrar num assunto bem polêmico aqui, né? Quando a gente fala de apostasia, a igreja sempre ela vai nos seus extremos. E ela, no seu extremo, ela foi, por muito tempo, antissemita, e negando as suas raízes judaicas, e anulando a bênção de Deus para Israel. A igreja é uma substituição, a teologia da substituição. Então, essa teologia da substituição, ela é muito maligna. Ela rouba muito da igreja. Agora, esse é um extremo. A teologia da substituição, não mais Israel, mas a igreja é o Israel substituto. Eu quero voltar a dizer para vocês que Deus não substitui ninguém, Deus ama. E Deus ama judeus e Deus ama gentios. Deus não excluiu os judeus por causa dos gentios. Deus ama judeus, Deus ama gentios. Da mesma forma que um pai, eu já falei esse exemplo, mas é o melhor que eu posso dar, um pai não substitui um outro filho. Eu tive o primeiro, então, aqui, o pastor Rosano, que tem um monte de filho. Então, nasceu o Vitor, e aí veio o Josué e substituiu o Vitor? Não, nem... Imagina, não tem como. Veio a Vitória e substituiu o Josué e o Vitor? Não tem como. Não tem como, só acrescenta. Só acrescenta. Então, judeus, Deus ama. Gentios, Deus ama. Deus ama judeus, Deus ama gentios. Tá, qual é o outro extremo? Aí entrou
todo mundo assim, todo mundo não. Aí veio Uma leva de... uma leva de pessoas entendendo cultura, querendo entender cultura judaica, e eu falava, cuidado, cuidado, não lê rabinos, cuidado com a cabala, cuidado com... E agora tem muita gente, cuidado, muita gente dizendo, porque está escrito, e o que está escrito é Mishiná, não é Bíblia, é Mishiná. E Mishiná é o que um rabino, é o estudo de que um rabino falou e que o outro rabino falou. Gente, é o estudo de palavras humanas. Entendimento humano. Então, a gente tem engano, isso é apostasia. Até porque você largar a palavra viva para ir atrás de Mishiná. Teve uma pessoa que me falou assim, você já viu essa pessoa ensinando isso? Falei, não vi, não vou ver, e o que ensina é Mishiná. Eu vou ver palavra viva. E olha que eu amo Israel, eu amo cultura judaica, mas se não está na Bíblia, eu não leio e eu não aceito. Aí agora tem uma outra leva de cristão que se diz judeu e negando Jesus. Que apostasia pior? Pior do que essa não. Não tem. Aí quando nós fomos para Israel e contamos para o nosso amigo, que é um judeu messiânico, um judeu que aceitou Jesus, que reconhece que Jesus é o Messias que Deus enviou, aí nós falamos assim, olha, no Brasil, nos Estados Unidos, tem agora uma nova, cristãos que se convertem e voltam a fazer o que em Atos diz para a gente não fazer mais, que gentil não precisa passar pela circuncisão. Aí eles estão fazendo tudo, circuncisão, estão voltando a usar quipá, talite, estão voltando a usar coisas que, passando a usar coisas que não foi pedido para Deus, para nós. E pior de tudo, ele não pode mais falar o nome de Jesus, e agora Jesus, e agora eles nem falam mais de Jesus. Primeiro não podia falar o nome de Jesus, agora nem fala mais de Jesus. Agora eles são judeus e eles negam Jesus. Ele falou, isso é loucura, insanidade. Isso é apostasia total. E mais, gente, né? foge disso. Ele estava até comentando o fato da trindade ser negada, né? Jesus não é Deus. Não é. É um profeta. Jesus não é Deus, é um profeta. E tal. Eu não estou falando de judeu, estou falando de cristão. Não, cristão. Estou falando de cristão. Cristão. Isso é apostasia. Eu não estou falando. Um judeu acreditar nisso, tudo bem. Ele está vindo do judaísmo. Agora, um cristão passar a crer nisso... Eu tive uma vez uma pessoa que passou a crer dessa forma, aí ela entrou aqui na igreja e eu estava pregando o quê? Jesus. E aí, no final do culto, falou assim, eu vim aqui com uma palavra de Deus para você. Não fale o nome de Jesus, pregue mais o Adonai, Hashem. E eu olhei para ela e falei, eu vou continuar pregando Jesus. Eu vou continuar falando de Jesus. Isso é loucura, é insanidade, isso é apostasia. Isso não é nem parecido com a verdade. Já fui para uma apostasia, bem apostasia mesmo. Mas uma apostasia perigosa, ela não vai estar fora da igreja. Uma apostasia, ela está dentro da igreja. Para ser apostasia, tem que estar dentro da igreja. Por exemplo, a apostasia... Aí é o assunto que a gente ama, né? Uma apostasia vai acontecer... no período da grande tribulação. O anticristo vai usar o templo de Deus para colocar uma adoração a ele mesmo e vai cessar o sacrifício. Isso é uma apostasia, usar o local santo para outro propósito. Agora, isso estou falando do templo. E quando eu falo de uma apostasia aqui dentro? É um lugar santo aqui, a tua casa. E você deixa entrar ensinos que te deixam na zona de conforto, e que te deixa, como está escrito, né, que nos últimos dias as pessoas iriam atrás de doutrinas e de mestres que ensinassem conforme a coceira que elas tinham no ouvido. Então leia. Quero aproveitar e ler, então. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 3, diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aí tem um comentário que diz assim, olha que legal, uma descrição de pessoas que não mais se alegravam ao ouvir o ensino sadio de Paulo.
mas que apresentassem novidades, ainda que falsas. Ainda que falsas. É o que é interessante, né? Quando você fala de sã doutrina, a gente tem, infelizmente, visto igrejas, pastores e etc., que pregam e não falam um texto bíblico na pregação deles. É verdade, né? É coach o tempo inteiro. Frases de efeito ele usa o tempo todo. Ele é um excelente orador, talvez uma pessoa que conheça muito a palavra de Deus. Usa bem a oratória. Usa muito bem a oratória, se coloca muito bem, cativa, faz toda uma preparação de ambiente. Existe um ambiente dentro de quase que de programação neurolinguística dentro daquele momento que ele está falando. Só que ele não fala nada da palavra do Senhor. Nada. É coach purinho. E aí vem aquela outra questão que nós já falamos. O evangelho que não te incomoda não é evangelho. O evangelho faz você olhar para você mesmo e se sentir o que você é. Um lixo. Desconfortável. Um lixo. Desconfortável. Te incomoda. E aí você olha para Cristo e vê, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso seguir isso aqui. Eu preciso atingir a estatura do varão perfeito, porque eu não sou. Então, todo lugar que você... Aí é aquilo que pergunta muito para a senhora, eu já vi. Como é que eu sei se a minha igreja é boa ou não é boa? E ninguém vai falar aqui nome de igreja, nem de pastor, nem de denominação, de forma alguma. Não espere isso de nós. Mas tenha esse termômetro espiritual clamando ao Senhor para que quando você entrar no lugar que você sempre sai dali se achando maravilhoso, achando que você não precisa de nada, achando que você não precisa mudar, né? Se sentindo melhor. É lógico que você vai se sentir melhor pela presença do Espírito Santo, mas que aquela palavra não te confronta, opa, bota uma interrogação aí na tua cabeça que tem alguma coisa errada. A pregação de João Batista, né? Raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura, né? Todo mundo saía triste, né? Essa é a sã doutrina que o pastor Jonas acabou de ler, né? A sã doutrina. E aceitam, como que foi aí? Aceitam como se... lê o finalzinho que você lê. Aceitam como que se fosse verdade aquilo que é falso. É o 4, versículo 4. Não, é uma descrição de pessoas que não mais se alegravam ao ouvir o ensino sadio de Paulo, mas que andavam à busca de outros mestres que lhes apresentassem novidades. Ainda que falsas. Então, hoje o mundo assim... aí vamos falar do assunto que eu gosto, né? Gestão emocional. Essa é uma geração de pessoas imaturas e com uma mente hiperacelerada e que tem uma insatisfação crônica. Porque nós temos uma sociedade urgente que você mal está com um modelo de celular, você já está frustrado com o teu modelo porque tem um melhor. Então, é uma sociedade consumista que gera uma insatisfação. Aí, as pessoas se convertem e trazem essa mentalidade para dentro da igreja. Então, eles têm essa mentalidade consumista e completamente, uma mente acelerada e insatisfeitos crônicos, que eles não se satisfazem mais com a sã doutrina. Agora, cuidado com o que você chama de sã doutrina. Porque, uma vez, vocês já repararam que eu leio os comentários, hein? Aí, lendo o comentário, uma pessoa escreveu assim, gosto muito do que ela fala, só falta ela se converter à sã doutrina, mas estava falando sobre usos e costumes e não sobre a sã doutrina. Então, depende do que você chama de sã doutrina. Quando nós falamos, e sempre que me perguntam, o que você me diz, agora vai entrar no assunto polêmico, o que você me diz de pintar a unha ou não, se maquiar ou não, usar vestido ou não, eu digo, você está na sua igreja, você obedeça a doutrina da tua igreja. Seja obediente ao teu pastor. Eu não vou falar para você, eu nunca respondo, eu não vou falar para você o que eu acho certo ou errado em cima de algo que não é a Bíblia. Isso é a doutrina da tua igreja. Nós não estamos falando daquilo que está na Bíblia. Eu não posso criar uma doutrina em cima do que alguém viu no inferno ou não. Não está aqui, entendeu? Então, eu nunca respondo essa pergunta, eu digo, obedeça o seu pastor.
Agora, o que nós estamos chamando de sã doutrina é o que foi lido aí. Os ensinos sadios. Ensinos que me dizem o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que Deus espera de mim, o que Ele vai fazer comigo em termos de reconstrução, restauração, salvação. Isso sim é sã doutrina. Tá? Então, não, às vezes você usa uma terminologia para geral. Você usa para todos os casos. Não, nós estamos falando de Bíblia como sã doutrina. Tudo aquilo que o Senhor nos ensinou no Antigo, no Novo Testamento, Evangelhos e as epístolas, isso sim é sã doutrina. Mas eu tenho uma frase aqui, ó. Muitas verdades, elas são hoje estabelecidas no nosso meio, que volta ao texto que foi lido. Muitas coisas que são chamadas de verdade são desvios doutrinários. E aí entra um assunto muito polêmico. O que é um desvio doutrinário? Desvio doutrinário é quando você pega alguma coisa que está muito clara aqui na Bíblia e você deixa na tua zona de conforto. Você quer ver um desvio do que Deus mandou? E que foi a destruição? Deus falou para Josué, é você que vai vencer os reis da terra. Era debaixo da liderança de Josué que o Jordão abriu, o muro de Jericó foi derrubado, e depois Josué, durante um período grande de tempo, ele foi destruindo e eliminando todos os reis da terra. Aí Josué chega, chama todas as tribos, divide a herança e diz, agora eu já eliminei os reis da terra, vocês eliminem os inimigos, o que restou? Eles já estão enfraquecidos. Eles já estão, porque o rei deles foi destruído por mim. Aí é o que Jesus fez conosco. Jesus falou, olha, eu já fiz, já fui no inferno, eu já venci, mas ainda você tem o diabo para vencer. Você ainda tem ele te tentando, como ele me tentou lá no deserto. Você ainda tem coisas a serem vencidas. Então, vença eu já venci o pior. Agora você vença essas resistências que você tem no seu dia a dia. E aí vem um engano, aí vem uma doutrina estranha e diz que você não precisa fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo por você na cruz do Calvário. Você não precisa do poder e autoridade, para destruir isso em relação às obras do inimigo. Você não precisa mais expulsar ele da tua mente. Você não precisa mais ver o que é que tem nas tuas emoções e que é uma infiltração maligna. Você não precisa de nada disso. Tudo já foi feito. Agora descansa, meu filho, e espera. Come do bem e do melhor e espera que já está tudo feito. E não é isso. A vida é uma guerra. E então, quando a gente fala de uma igreja que dorme, né? Uma igreja, outro sintoma. Nós falamos de uma igreja esfriada. Agora vamos falar de uma igreja que dorme. Eu morei em Manaus e agora não existe mais, mas deve existir bem lá no meio da selva, mas tinha uma mosca que chamava tsetse, eu acho. A mosca do sono. O que essa mosca fazia? Ela picava e a substância liberada por ela induzia a pessoa a um sono que levava essa pessoa à morte. Porque essa pessoa não ia comer, não ia beber, essa pessoa não ia ter mais atividade cerebral em toda a sua potência, e essa pessoa acabava morrendo de dormir. E hoje nós temos o senhor da mosca, eu costumo dizer Beelzebub, que é o senhor das moscas, ele está aí porque uma picada de mosca não é uma picada de escorpião. O escorpião, você sente, dói, você sai correndo para o pronto-socorro, ou uma picada de cobra. Você sai correndo para o pronto-socorro para você tomar um antídoto, tomar alguma coisa, alguma providência. A mosca não, aí você coça e ninguém vai para o pronto-socorro. Alguém vai, a não ser que você tenha uma alergia, uma coisa bem acentuada. Senão você coça, põe um remedinho em casa e pronto. Então, esse é o perigo, essas pequenas picadas que o diabo dá em você e que vai te induzir a um sono maligno. Leia, pastor, o texto que você estava falando sobre a igreja que dorme. Não era o pastor Jonas. Não, ele leu Mateus 25. Desperta, né? Tu que dormes. Desperta. Efésios. Efésios. Capítulo 5, versículo 14, que diz:
Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha aí, o sono estava levando à morte. Então, hoje, o sintoma de uma igreja esfriada é a dormência. A gente tem no livro de Cantares, lembra? Eu sempre falo para vocês, verdade. né? Tem o curso de Cantares, Já você. pode até estar morto, né, pastora? Porque Pois ele está é. dizendo assim, e levanta-te dentre os mortos. Porque o sono, eu mostrei que fisicamente Espiritualmente, o sono excessivo, o sono por causa da mosca, pode levar à Só- morte. Eu vejo que são 3 estágios, né? É a dormência, o sono e a morte. Sim. A dormência é aquele estágio em que, por exemplo, os discípulos, é o cochilo. Então, quando eu estou cochilando, a minha reação, você pode estar dirigindo e dar uma cochilada. E aí você leva um susto. Pode não, gente, não faz isso não. Estou falando que acontece. Aí você leva aquele susto e você volta para o controle do volante. Esse é um perigo. Cochiladas. As cochiladas, elas prejudicam no teu reflexo. As cochiladas, ela tira aquele estado de alerta que você tem. E um ladrão está entrando. Reflexo, Eu tenho que tomar cuidado. reflexo. Vigilância. Tira reflexo e tira vigilância. É um estado perigosíssimo, o do cochilo. O da dormência é o estágio dos discípulos lá no Getsêmani. Eram ungidos, tinham andado 3 anos com Jesus, não ouviram os passos do diabo. Jesus que teve que ir lá e cutucou e falou, ei, vamos, 3 vezes. Na terceira ele falou, agora já ouço os passos. Se aproxima. Quem é que ouviu os passos? Só Jesus, só ele que estava acordado. Ali os 11, porque Judas já não estava mais com ele, os 11 estavam dormindo. Então é assim, a igreja que dorme, a igreja esfriada é a igreja que dorme. A igreja que dorme não percebe o avanço das trevas na família, na própria igreja, na sua mente, nas suas emoções. Esse é um sintoma gravíssimo. Então, cochilo, dormência, e porque dormiu, se não fosse Jesus acordando e protegendo, eles teriam morrido ali no Getsêmani. Eles teriam sido levados junto com Jesus. Jesus logo protegeu. Não, é a mim que vocês querem, deixa eles irem. Ali teve uma proteção sobrenatural. Então, é muito, muito perigoso. E esse aviso, para mim, é o aviso da igreja da última hora. Desperta, tu que dormes. Essa é a igreja esfriada. E Jesus dá um conselho para a igreja esfriada, né? Repara que ele diz que a igreja morna, ele vomita da boca. Uhum. Então, a mornidão, ela tá tão perto. Presta atenção no que eu vou falar. A mornidão está perto, ela está no meio. Então, ela está perto do aquecer e ela está perto do esfriamento. Ela nem é aquecida, nem é esfriada. Então, só que o que mais acontece é uma igreja que esfria e não uma igreja que aquece. E o desafio do Senhor hoje é o avivamento. É uma igreja que possa aquecer, porque ele diz que ele vomita da boca uma igreja morna, que permanece nessa... O que é essa temperatura? Você entra na igreja e nada acontece. Você está ali, são pessoas que, porque entraram na igreja, não amam a mais. Elas amam tanto quanto elas amavam. Se a pessoa é boa, eu amo. Se a pessoa me faz o bem, eu amo. Isso é uma igreja morna. Uma igreja aquecida, eu quero ser igual a Jesus. É difícil, sangra na hora de perdoar. Sangra. Mas eu quero ser igualzinho a Jesus, eu quero perdoar. Eu quero amar o difícil, eu quero amar o fácil. Então, uma igreja esfriada, ela corre o risco de entrar qualquer doutrina. Aí entra a doutrina de Balaão, que é a doutrina da prosperidade. Gente, que maligna. Deus quer te fazer prosperar, mas você colocar todos os cultos para levar uma igreja a só pensar nisso, isso é o maior roubo que existe. E a igreja no Brasil foi extremamente roubada por conta dessa doutrina ter se infiltrado de uma maneira indiscriminada, né, pastora? Isso não que não haja, né, uma busca por ser próspero, e isso é uma consequência, mas a forma como isso é pregado, né, e até como uma maldição, né? Não é próspero é porque está em pecado, não é isso, é porque... Calma, isso aconteceu nos anos 90. Se a pessoa tivesse doente, é porque ela estava em pecado. Ninguém podia estar doente, porque tudo era Exato. a cura. Jesus cura a todos. Jesus cura, mas ele é soberano.
Então, aí, nos anos 90, a igreja não podia dizer que estava com dor de cabeça, porque aí era falta de fé. Ela não podia dizer que estava com dor de estômago, porque era falta de fé. Agora, a igreja não pode dizer, eu estou em dificuldade financeira. É falta de fé. É porque você não está ali seguindo a campanha direitinho, é porque você não está fazendo isso, é porque você não está fazendo aquilo. Não é Deus. Gente, eu vi Deus, Paulo vivendo situações de aperto, a igreja primitiva vivendo situações de aperto, mas Deus vinha com a provisão, mas viveram aperto e não era falta de fé, era a situação que eles estavam vivendo. Então, nós estamos diante de muita infiltração maligna, de muita heresia. Eu já estou apelando, né? Já não é mais nem apostasia. Bom, apostasia é heresia. Então, eu estou dizendo, está entrando muita heresia, a heresia de dizer que por exemplo, o avivamento não vai acontecer, o arrebatamento não vai acontecer. Para mim, tudo isso é roubar a expectativa de algo que vai acontecer. É a mesma coisa que eu chegasse lá no templo, há 2000 anos atrás, e eu chegasse ali no meio daqueles religiosos e ficasse junto com eles, quando Herodes perguntou qual é o sinal de que o Messias viria? O que está escrito na Bíblia? Aí eu me juntaria a eles e diria para Herodes, olha aqui, está escrito que ele vai nascer em Belém, e etc. E falasse tudo que os religiosos repetiram para ele. Mas sem a expectativa de que o Messias vem. Uhum. Eu estou roubando o povo. Tanto que Jesus falou, olha, vocês estão roubando a chave da ciência do povo, falando para os fariseus. Vocês estão roubando. Então, hoje, estas heresias que estão entrando, estão roubando a expectativa de que Jesus vai voltar. Estão roubando a expectativa desse grande avivamento, desse grande ide. Eu estou tão preocupado com a minha própria vida, de que o ide passa batido da minha cabeça. Do meu ouvido, eu nem ouço o Senhor me chamar e me enviar para um evangelismo, tanto o evangelismo urbano quanto o evangelismo transcultural. Hoje é essencial responder ao ID, assim como a igreja primitiva respondeu ao ID. E se você não for, olha, eu digo para você que o evangelho vai de qualquer jeito. Sei que não vai, mas Deus levanta outro. É o que Mardoqueu falou para Esther, com certeza. Né? Esse grande avivamento que a gente espera, e a gente vê na Bíblia o tempo inteiro que ele só acontece depois de um posicionamento. Né? As pessoas se posicionarem. E no Brasil, até por conta dessas doutrinas todas, que a gente já falou várias aqui, desde os anos 80 até hoje, passando por modismos, né, e etc. Estamos vivendo hoje um outro momento de modismo, da pregação coach, como acabamos de falar e tal. Mas isso passa por um momento de se posicionar, depois você passar por um período de pedir perdão e se arrepender. A igreja verdadeiramente faz isso, mas não como núcleos isolados, né? A igreja do Senhor Jesus passar por isso, e eu tenho a sensação que só depois que todos chegarem a esse entendimento, isso vai acontecer, seja por bem ou seja por mal. Porque a gente está passando por um momento político complicado na América Latina e no mundo, em relação a esse aperto que o cristão está sofrendo no mundo todo. E aí, muito disso se deve a essa falta de posicionamento. A igreja não se posicionou da forma adequada. A igreja não conseguiu, preferiu se apegar a modismos do que se apegar à palavra. Sim. Preferiu se agarrar à moda, ao processo, do que às finalidades previstas na palavra de Deus. Então, hoje é uma loucura. Enquanto todos não entenderem que precisam se arrepender, que precisam buscar santidade, que precisam buscar verdadeiramente ao Senhor, para que Ele possa derramar, né, não vai haver derramamento nenhum. Exato. E quando a gente pega, voltando ainda à hipergraça, ela arranca as páginas da Bíblia, como a gente está escrito que Jesus diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Mas a hipergraça diz que você pode ter qualquer tipo de fruto que você continua sendo a árvore. Jesus não. Ele diz que pelos frutos eu conheço a árvore, pelo comportamento eu sei, porque a boca fala do que está cheio o coração, e também as suas atitudes falam daquilo que está cheio o teu coração. Agora, também rouba outra palavra de Jesus. Ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí Jesus é radical.
Ele fala, ó, vamos falar para mim, ó, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, e ele vai falar, afasta-te de mim, porque eu não te conheci. E aí, o que é que você faz? Você está vendo como não tem sustentação? Você vê um livro que vai te encantar. Quando você lê esses livros, dessas doutrinas aí novas, né, modernas, você vai ficar encantado, porque, como disse o pastor Vinícius, são pessoas que têm uma boa oratória, que têm uma forma... O bom engano, ele só vem quando ele é bem parecido com a verdade. E o bom engano é só bonito, dentro né? da igreja, não é fora. O pacote é bonito, né? Não vem com um pacote feio, ele vem bonitão, ele vem com erudição, ele vem com pessoas renomadas, com um diploma bonito, com um conhecimento, né, abalizado em termos de teologia e tal. E aí você compra aquilo. E nunca esqueça que o diabo não quer enganar quem está fora. Porque quem está fora já está debaixo do seu domínio, uma cegueira. Quem está dentro. Quer enganar quem está dentro. É o que está escrito em Mateus 24. Ele diz, cuidado, porque ele vem para enganar, se possível for, até os escolhidos. Se possível, e hoje a gente vê, infelizmente, a gente vê que é possível enganar os escolhidos de Deus. É totalmente possível. É só você agradar o ego, é só você trazer uma coisa mais fácil. Olha, você não precisa. É como que você chegar... se você for conversar com uma pessoa que escala a montanha, e você chegar com um projeto assim, olha, eu vou te dar um projeto novo. Eu inventei uma passarela que vai fazer com que você chegue daqui até o topo sem esforço nenhum. Pergunta para um alpinista se ele vai querer isso. Tirou tudo aquilo que o desafio, é o né, desafio, que move, né? Ele não vai ser alpinista, ele vai ser uma coisa nova, ele vai ser uma pessoa que sobe, mais uma das pessoas que sobe, aparentemente sobe. Só que esse projeto, então eu quero dizer que essas heresias é como essa escada rolante proposta. Só que esse projeto, ele não foi testado. E esse projeto não vai dar certo. Vai quebrar no meio da tua escalada. É vela? Vai vela. quebrar. É uma vela, né? Vai quebrar e você vai morrer no meio da sua escalada fácil. Eu quero te dizer que não tem nada que é bom que seja fácil. Um atleta, ele precisa se esforçar para o pódio. E não adianta você querer um evangelho fácil. Jesus disse que é pelo esforço. Um esforço, ele fez todo o esforço na cruz do Calvário. O teu é só você tomar conta do teu coração e da tua mente, que está tudo bem. Mas você é um alpinista da vida. Não adianta essas escadas mirabolantes, vai quebrar no meio do caminho e você vai despencar dessa montanha. É algo mentiroso, porque o projeto dessa escada não veio do coração de Deus. Veio de uma falsificação e essa escada não é confiável. E a gente vê igrejas, né, infelizmente, que hoje tem pouca gente aceitando a Jesus, porque a igreja não produz nada. Pouca gente, e é o Espírito que faz isso, né? Não é a oratória do pregador, o convencimento. Poucos batismos, né, por consequência de poucas pessoas aceitando a Cristo. Igrejas que envelhecem, porque não chega a nova geração, porque aquelas que estão crescendo, infelizmente, muitas delas estão fazendo entretenimento. Igrejas de vaidade também. Porque uma igreja de entretenimento, como você falou, mas uma igreja de vaidade, por exemplo, num momento tão crucial como esse da nossa nação, era o momento de todas as igrejas deixarem vaidades e não ter mais denominação e todos nós nos juntarmos com um só coração e fazermos o que Deus nos disse em Joel capítulo 2. Todo sacerdote fique entre o pórtico e o altar, chore e peça a Deus, Senhor, retira o opróbrio, Senhor, remove a vergonha, poupa o teu povo da vergonha. Esse era o momento de, independente da denominação, nós estarmos todos juntos, mas parece que um quer fazer um movimento mais explosivo do que o outro para este momento da nação, mas sozinho, solo, carreira solo. Por que eu não chamo? Vamos lá, todas as igrejas do Rio de Janeiro, vamos lá, todas as igrejas de Minas, todas as igrejas de São Paulo, vamos nos juntar em um mega evento sem estrelas. A estrela vai ser Jesus e orarmos pela nossa nação. Essa é a hora, e nós hoje vamos encerrar
esse nosso podcast orando pela nossa nação, porque nós estamos num momento tão importante. Agora não é você escolher partido, é você escolher a vontade de Deus para o nosso país. E a vontade de Deus para o nosso país é ordem, é justiça, é santidade, é verdade, avivamento. Avivamento, prosperidade, porque nós não estamos debaixo de uma maldição de desobediência, porque bendita a nação que louva ao Senhor, que obedece ao Senhor, que engrandece ao Senhor, e é isso que nós precisamos. Que traz o Senhor novamente para o centro, né? Por muito tempo a gente repeliu isso e erroneamente a igreja não se posicionou, e hoje nós estamos pagando preço, porque as trevas se posicionaram, se uniram e se posicionaram. E a gente, fragmentado, não falando a mesma coisa e entendendo que isso não era assunto para tratar, deixamos eles correrem na frente. Dá para chegar, porque o nosso Deus é todo poderoso. Mas a gente vai ter que se posicionar, e rápido. Então a gente está chegando no final, antes do pastor Osano fazer a oração, né, esse clamor pelo Brasil, pedindo novamente a todos para não deixarem de curtir, né, a programação, compartilhar, se inscrever no canal, acionar aí o sininho, porque você está ajudando demais o canal a crescer e outras pessoas a serem alcançadas aí pela palavra do Senhor. Pastor Osano, por favor. Que podcast, né? Precioso, incisivo, mas eu queria trazer uma boa notícia, né? Antes de orar, no meio de tanta sonolência, no meio de tanta apostasia, eu tenho visto nesses dias sinais, prodígios e maravilhas, muitos milagres acontecendo, aqui mesmo no nosso meio. Sim. Testemunhos assim sobrenaturais, né? Esse sábado agora nós tivemos o culto de novos jovens e jovens, eu estou assim ainda com o coração queimando e vai aumentar esse queimar, assim, poder ver a galera jovem, novos jovens, sabe? Diante de uma palavra tão simples, falando de Marta e Maria, e jovens começarem a chorar, sabe? Debaixo de um quebrantamento, outros sendo batizados no Espírito Santo, outros ficaram o culto inteiro debaixo desse quebrantamento. Então, assim, há um remanescente de Deus, eu creio que do Iapoque ao Chuí, há um remanescente de Deus se levantando para essa última hora, no meio de tanta apostasia, para trazer a sã doutrina, o amor, a verdade do Evangelho, sabe? É algo que antecede a volta assim, desse grande avivamento. Eu creio que ele já começou e nós estamos fazendo parte disso. Amém. Então vamos orar e agradecer. Pai, nós queremos te agradecer por essa mesa, Senhor, sempre forte com a Tua palavra, Senhor, onde é a Tua palavra que está sendo exposta, é a verdade do Evangelho. E nós declaramos, ó Pai, aqui diante de um clamor, Pai, dentro de jejum, de oração, sobre a nação brasileira, que a verdade do Senhor venha a prevalecer, Pai, que o Teu nome seja exaltado sobre essa nação e que essa nação, ó Pai, se torne uma referência da glória do Senhor, não da sabedoria, do conhecimento de homens, mas que o Senhor está fazendo algo muito grande, algo muito genuíno nesta nação e que começa a ser espalhado pelas nações. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelos mestres que o Senhor tem levantado nessa casa de oração, assim como a pastora Naira. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade, Senhor, de compartilhar o Evangelho e a Tua palavra através desse podcast. Senhor, que cada família, cada casa que está recebendo e que ainda vai receber esta palavra, Senhor, que eles sejam incendiados, ó Pai, onde houver apostasia, dormência, sonolência, nós já declaramos que em nome de Jesus ela terá que bater em retirada e dará lugar a um grande avivamento em nome de Jesus Cristo. Amém e amém em nome de Jesus.